Temos aí a máxima chegando na casa dos 30 graus, início do dia aí com sol e trovoadas no final do dia, umas trovoadas mais localizadas. Essa semana nós teremos um tempo nessas condições, com sol aí durante as manhãs, principalmente para amanhã e quarta-feira. Já na quinta-feira teremos aí uma entrada então de uma chamada frente fria, né? Que não seria frio nesse momento, mas sim com chuvas. E na sexta-feira e sábado e domingo teremos aí a temperatura um pouco mais amena, na casa dos 26, 27 graus. Então a temperatura aí muda um pouco aí, né? Nessa semana, trazendo aí tempo bom então para você e claro com chuvas também aí durante a semana. E nós vamos já trazendo então os destaques dessa edição. Olha, a administração municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou na última sexta-feira, dia 29, que Canelinha tem 8 novos casos confirmados do coronavírus. Como parte da nova política de divulgação dos dados, a administração municipal divulga apenas os dados diários e não mais os dados totais da Covid-19, como casos recuperados, casos curados, etc. Então, na última sexta-feira, Canelinha com 8 novos casos confirmados do coronavírus, Tomás. E nós vamos também já trazendo aí as informações, porque hoje é dia de eleição lá na Câmara Federal e também no Congresso lá dos Senadores, né? O Senado Federal. Eleição para presidente da Câmara nesta segunda-feira opõe aí candidatos de Bolsonaro e Maia. A Câmara de Deputados aí realiza hoje, segunda-feira, a partir das 19 horas, eleição para a escolha do presidente que vai comandar a casa no biênio 2021 e 22. A votação será secreta e presencial. 8 deputados estão na disputa, mas o número pode mudar, já que o prazo para candidaturas serem oficializadas vai até as 17 horas de hoje. Os principais nomes da corrida são os líderes do chamado Centrão, Arthur Lira, do PP, que tem apoio do presidente Jair Bolsonaro, e do Baleia Rossi, do MDB, candidato atual do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tenta emplacar como sucessor. A eleição tem um peso grande, não só porque cabe aí ao presidente da Câmara definir as pautas de votação, mas também porque ele decide sozinho se autoriza ou não a abertura de um processo de impeachment, por exemplo, contra o presidente da República. Outro fator relevante é que o presidente da Câmara ocupa segundo lugar na linha de sucessão aí da presidência da República. De olho nisso, o Palácio do Planalto entrou de cabeça nas articulações, a fim de angariar votos ao Lira, considerado um aliado. Adversários acusam o executivo de liberar em troca de votos, recursos extras para parlamentares aplicarem em obras em seus redutos aí eleitorais. Bolsonaro também sinalizou que poderá recriar ministérios para acomodar indicações dos partidos que apoiam Lira. Candidatos, então, que estão na disputa hoje: Alexandre Frota, do PSDB, candidatura avulsa, sem apoio dos partidos. André Janones, do Avantes, de Minas Gerais, candidatura avulsa, sem apoio. Arthur Lira, que tem um apoio de pelo menos 10 partidos: PSL, PP, PL, PSD, Republicanos, PSC, Avante, Patriota, PTB e PROS. Baleia Rossi tem apoio de 10 partidos também: PT, MDB, PSDB, PSB, PCdoB, Rede PV, Solidariedade, Cidadania e PDT. Fábio Ramalho, do MDB, candidatura avulsa, sem apoio de partidos. General Pertinelli, do PSL, candidatura avulsa, sem apoio dos partidos. Luísa Erondina, também do PSOL, candidata do PSOL. Marcelo Van Hatten, do Novo, candidato do Novo. Embora Arthur Lira e Baleia dividam os apoios da maioria dos partidos, não há garantia de que todos os deputados dessas siglas seguirão a orientação partidária, já que a votação é secreta. É claro que também tem a disputa por cargos. Além da presidência da Câmara, são definidos outros 10 cargos aí da mesa diretora, órgão responsável pela direção dos trabalhos dos legislativos e a gestão administrativa da casa, também com mandato de 2 anos. A distribuição de vagas da mesa é feita de acordo com os tamanhos dos blocos dos partidos. Os maiores têm direito a escolher primeiros cargos e preferência. Apenas candidatos desse bloco ou partido poderão se candidatar à cadeira. Tem aí primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário e quartos suplentes. A sessão tem início hoje às 19 horas e estimada aí pelo início da votação lá pelas 20 horas e 30 minutos. Teremos aí cabines nos locais. Tem, claro, primeiro e segundo turno também, né? E para que um deputado seja eleito aí no primeiro turno, ele tem que conquistar a maioria absoluta, a metade e mais um dos votos de que
inclusive dos parlamentares que tenham votado. São 257 votos. Por exemplo, se 500 candidatos estiverem presentes, são necessários aí 251 votos. Arthur Lira, candidato do Centrão, de Jair Bolsonaro, está no cargo, Juliano, por uma liminar da Justiça, porque ele foi já condenado em segunda instância e ele é hoje deputado através de uma liminar. Agora tu imagina um cidadão desse sendo preso na Câmara, eu até acho que vai ganhar. A PEC da segunda instância foi por água abaixo, por água abaixo. O PEC da prisão de segunda instância. Como é que um cara vai colocar um projeto contra ele no Congresso? Chama atenção e vale frisar aí a prática que vem sendo realizada aí pelo próprio governo desde a semana passada, que é de destituir ministros, né, dos seus cargos, exonerar para que eles voltem para a Câmara para poder votar no candidato do governo, e após isso eles vão ser reintegrados ao Ministério. Tudo que foi pregado em campanha está sendo jogado no lixo. É isso aí. Estão elegendo um corrupto para ser o presidente da Câmara, ou seja, um cidadão que está no cargo por uma liminar da Justiça, que foi condenado em segunda instância e que jamais vai colocar, por exemplo, um projeto que a população tanto pede, que é a prisão em segunda instância. Esqueçam, foi jogado no lixo. Olha, o governo do estado informa que há 576 mil casos confirmados da Covid-19, sendo que 554 mil já se recuperaram e 15.778 estão em acompanhamento. O número foi divulgado neste domingo. A doença respiratória causou 6.340 mortes no estado desde o início da pandemia. Em comparação com o último boletim, aliás, houve mais 15 óbitos registrados. A quantidade de casos confirmados cresceu 1.199 e outras 1.355 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas, segundo a estimativa do governo do estado. Registrou-se uma diminuição de 171 casos ativos. Os casos de infecção pela doença já foram confirmados em todos os 295 municípios de Santa Catarina e 270 têm registro de ao menos um óbito. Estima-se que haja hoje casos ativos em 284 municípios. A cidade com maior quantidade de confirmações segue sendo Joinville, com 53.766 pessoas infectadas. Em seguida estão Floripa, Blumenau, São José, Criciúma, Palhoça, Balneário Camboriú, Itajaí, Chapecó e Brusque, Tomás. Olha, vacinas contra a Covid. A OMS promete ao Brasil até 14 milhões de doses a partir de fevereiro. O Ministério da Saúde anunciou no último sábado, dia 30, que o Brasil deve receber aí de 10 a 14 milhões de doses da Oxford contra a Covid-19 a partir de meados de fevereiro, por meio aí de consórcios internacional da COVAX. Segundo a pasta, a estimativa para o envio dos imunizantes foi recebida aí por meio de uma carta da Aliança Internacional ligada à Organização Mundial da Saúde, a OMS. A COVAX é definida como uma ação que tem o objetivo de difundir a distribuição justa e igualitária das vacinas contra a Covid-19. A iniciativa define que a imunização mundial contra o novo coronavírus é uma corrida na qual ninguém ganha até que todos aí ganhem. O consórcio global de compartilhamento de vacinas reúne cerca de 90 países. Desses, 92 são considerados de baixa ou média renda, como Afeganistão, Etiópia e também o Haiti. Por meio da iniciativa, os recursos destinados pelos países mais ricos, que têm aí como maior poder de negociações com as empresas farmacêuticas, apoiam aqueles que em maior situação de vulnerabilidade, né? No consórcio aí, a expectativa é de que o Brasil receba 42,5 milhões de doses de vacinas até o final de 2021. De acordo com o Ministério da Saúde, essa quantidade é suficiente para imunizar 10% da população brasileira, com a distribuição de acordo com o Plano Nacional de Operação e da Vacinação contra a Covid-19. Eu até parei de ler porque eu não estou acreditando que só virá 42 milhões de doses até o final do ano. Então quer dizer que nós vamos levar 3 anos para imunizar o povo. Mais ou menos. São mais 3 anos essa pendúria aí da nossa economia, que já está ruim, tudo aumentando, e vai piorar então. Olha, a chegada a Santa Catarina por volta das 2h25 da madrugada deste domingo
renova a esperança de ao menos 11 pacientes de Manaus que vão continuar o tratamento da Covid-19 no estado. Depois de 5 horas de voo, o jato executivo da Força Aérea Brasileira pousou em Florianópolis e no pátio da base aérea teve início a operação de transporte dos pacientes para os hospitais Nélio Ramos e Universitário Professor Polidoro Emane de Santiago, na capital. Por conta da grave crise enfrentada no estado amazonense com o sistema de saúde colapsado e falta de insumos para o tratamento da Covid-19, Santa Catarina ofereceu auxílio para o tratamento dos doentes. Abre aspas, são brasileiros que precisam da nossa ajuda e que poderão contar com a solidariedade dos catarinenses na luta pela vida. Desejamos que todos se recuperem e possam em breve retornar curados para suas famílias e seus lares, afirmou o governador Carlos Moisés. 11 pacientes de Manaus em Santa Catarina. Tomás. Volta às aulas presenciais em escolas particulares de São Paulo começam hoje, segunda-feira. As escolas particulares do estado de São Paulo estão liberadas a partir de hoje, segunda-feira, desde que sigam, claro, os protocolos de proteção contra a Covid. O retorno na rede pública estadual está marcado para o próximo dia 8. Já a rede pública municipal de São Paulo voltará dia 15 de fevereiro. A decisão da data do retorno presencial caberá a cada instituição, de acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino aí do Estado de São Paulo, o CIESP. 95% das escolas particulares já decidiram que vão retomar hoje, segunda-feira, ou retornar hoje, nesta segunda-feira. O ensino deve acontecer em esquema de rodízio e continuar de forma aí híbrida, como aulas virtuais, uma vez que a capacidade foi limitada para 35% dos alunos nas aulas, ou por sala, né? Também é obrigatório o uso de máscara, aferição de temperatura, oferta de álcool em gel e manutenção de distanciamento social. Na rede pública estadual, o governo de São Paulo decidiu adiar o retorno das aulas para o dia 8 de fevereiro. Mas as escolas estarão abertas a partir de hoje, segunda-feira, para as atividades de acolhimento e oferecimento de merenda escolar para os estudantes aí mais vulneráveis. A decisão do retorno na rede de ensino municipal cabe a cada cidade. Na capital paulista, segundo aí a gestão Bruno Covas, decidiu marcar o retorno para o próximo dia 15. Ontem eu vi uma matéria, Juliano, sobre uma situação aí que chamou a atenção, né? Ontem, para quem assistiu aí o Fantástico, uma matéria de que o pai e a mãe entraram na justiça para que o filho rodasse de ano. Não queriam que ele fosse aprovado. Que ele fosse reprovado porque, segundo os pais, ano passado aí, com essa pandemia, digamos assim, o filho praticamente não aprendeu nada e entraram na justiça para poder reprovar. Então, perderam já em primeira instância, mas prometeram recurso. É brincadeira, só isso aqui, só aqui mesmo. E você é a favor ou contra essa ideia, Tomás? Pois é, o cara fica meio assim, né? Eu acho que não, eu acho que o aluno aprendeu bastante ano passado, aqueles que prestaram atenção e que participaram, né? Olha, foi lançado neste domingo uma plataforma de monitoramento de aplicação de vacinas contra a Covid-19 em Santa Catarina. O objetivo do projeto é trazer os dados da população diariamente e proporcionar informação de qualidade à sociedade. Além do Estado, serão monitorados também os números de vacinação no Brasil e no mundo. Até a data do lançamento do projeto, Santa Catarina tinha aplicado 55.902 doses das vacinas de Oxford e Coronavac. Florianópolis e Joinville foram as cidades que mais imunizaram suas populações. A plataforma será atualizada todos os dias com dados fornecidos pelas secretarias de saúde estaduais e municipais, que irão disponibilizar a quantidade de doses aplicadas e o número de imunizantes disponíveis às referidas populações. Já os números internacionais serão coletados diretamente da base da Universidade de Oxford, no Reino Unido, com apoio de cientistas e dados ao redor do mundo, que disponibilizará informações das imunizações em todos os países. É mais uma plataforma de prestação de serviço oferecida à população, pois também segue com a plataforma Mapa Coronavírus Santa Catarina, com monitoramento dos casos de Covid-19 no estado. De acordo com o jornalista Fábio Bispo, desenvolvedor da plataforma e especialista em jornalismo de dados, a intenção também é aproximar a tecnologia dos jornalistas. Às vezes, os governos disponibilizam dados brutos em planilhas, que dificultam a leitura tanto da população quanto dos jornalistas. A ideia é municiar os profissionais com informações claras para que eles possam evoluir com as reportagens, apontou o jornalista Tomás. Em reunião tensa na noite de ontem, Maia disse que pode aceitar o pedido de impeachment contra Bolsonaro. Uma reunião tensa na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ocorreu na noite de ontem, domingo. Nela, líderes do partido do DEM, né, reagiram à informação de que o DEM aí abandonaria a Baleia Rossi do MDB para apoiar Arthur Lira na disputa pela presidência da casa. Segundo relatos dos presentes, Neto informou a Maia e aos demais
que 16 deputados do partido haviam decidido votar em Arthur Lira, candidato do presidente Jair Bolsonaro. Com a debandada, a baleia ficaria com apenas 15 deputados da sigla, e sua candidatura sofreria uma espécie de tiro de misericórdia, já que o DEM sairia do bloco, ficaria aí balançando. Maia disse que esse golpe provocado pelo grupo de Bolsonaro não teria outra alternativa a não aceitar um dos pedidos de impeachment contra o presidente da República. Um pedido de impeachment só começa a tramitar se o presidente da casa assim decidir, cabendo então aí uma decisão do presidente. Por pressão, então, políticos que estiveram na reunião aconselharam Maia a autorizar não só um, mas todos os pedidos de impeachment que hoje estão na gaveta contra Bolsonaro. Mas há um outro grupo de Maia defendendo que ele não aceite, que seria aí casuísmo fazer isso no apagar da luz da sua gestão. Não fez em 2 anos, vai fazer agora no último minuto, afirma amigos aí do deputado. Mesmo que esses pedidos não seguissem adiante, o desgaste para derrotar cada um deles seria significativo, avalia algum dos mais experientes políticos de Brasília. Ainda caberia recurso ao plenário contra o eventual ok de Maia. As chances de a base bolsonarista matar algo assim no nascedouro são grandes, mas ainda assim o tema tomaria conta da pauta política. Esquerda também reage, representantes da esquerda presentes na reunião, entre eles o PT, também prometeram reagir. Disseram eles, se o DEM desembarcar, teriam que retirar o apoio ao candidato do DEM, Rodrigo Pacheco ao comando do Senado. Se os partidos de esquerda, a candidatura do Pacheco saírem aparentemente da zona de conforto, passaria a correr um risco aí o candidato do DEM no Senado. A CM Neto ouviu todas as reações e deixou a residência oficial do presidente para se reunir aí com o comando do partido. Os integrantes da cúpula partidária acabaram optando por neutralidade, algo que o grupo de Maia disse que não aceitaria. Ou seja, hoje o dia será movimentadíssimo em Brasília, hein? Vai ser um dia tenso, falando-se em política, temos eleições aí no Senado e também aí na Câmara Federal. A disputa de poder, né? Então hoje é tenso. Hoje rola muito dinheiro por aí. Olha, o Brasil vive a expectativa de saber o desfecho das especulações sobre uma nova paralisação dos caminhoneiros. Já nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, o caso é semelhante ao ocorrido em 2018, quando milhares de trabalhadores suspenderam as atividades por todo o país. Por conta da pulverização da classe, não é possível afirmar se haverá de fato uma nova greve. Na última quinta-feira, 28 de janeiro, um ofício emitido pelo Conselho Nacional de Transportes Rodoviários e Cargas foi enviado ao governo, confirmando a ação caso as reivindicações não fossem atendidas. Segundo a Associação Nacional do Transporte Autônomo do Brasil, o principal motivador de uma nova greve é o reajuste que gerou uma nova alta no preço óleo diesel. Além disso, a classe solicita uma revisão na tabela do piso mínimo de frete, determinada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Então aí a expectativa para que hoje uma nova greve dos caminhoneiros possa ser iniciada, Tomás. Vamos trazendo mais informações agora para você nesta manhã sobre também aí a questão aí do prefeito aí de São Paulo, Bruno Covas, né? Não é proibido, mas eu achei que foi uma forma totalmente desnecessária. O prefeito está na final no último sábado lá no Maracanã, entre aí o Palmeiras e o Santos aí na Libertadores da América. Bruno Covas retorna hoje ao cargo após aí 10 dias de licença médica. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, reassume então hoje, segunda-feira, a prefeitura após 10 dias aí de licença médica. A informação foi confirmada ao G1 por sua assessoria de imprensa. Covas havia se licenciado no último dia 18 de janeiro após a realização de sessões de radioterapia que fazem parte do tratamento do câncer que enfrenta. Durante o período, o vice Ricardo Nunes, do MDB, assumiu a gestão na cidade pela primeira vez. Neste domingo, o prefeito respondeu às críticas que recebeu por ter ido ao jogo no Rio de Janeiro assistir a final da Libertadores. A viagem aconteceu no momento em que a cidade estava aí na fase vermelha, a mais restritivas do plano da quarentena, medida adotada aí pelo governo estadual aos finais de semana após as 20 horas dos dias úteis que tentem conter o aumento da contaminação pelo coronavírus. Depois de 24 sessões de quimioterapia, meus médicos me recomendaram 10 dias de licença para recuperar as energias. Isso foi até a última quinta-feira. Resolvi tirar mais 3 dias de licença não remunerada para aproveitar uns dias com meu filho. Fomos ver a final da Libertadores da América no Maracanã. Um sonho nosso.
disse o prefeito em publicação no Instagram. Respeitando todas as normas de segurança determinadas pelas autoridades sanitárias de Rio de Janeiro, mas a lacração na internet resolveu pegar pesado. Depois de tantas incertezas sobre a vida, a felicidade de levar o filho ao estádio tomou uma proporção diferente para mim. Ir ao jogo é direito meu, é usufruir de um pequeno prazer da vida, mas a hipocrisia generalizada que virou nossa sociedade resolveu me julgar como se eu tivesse feito algo ilegal. Nas redes sociais, a atitude de Covas foi comparada do governador João Dória, que viajou no final de dezembro aí para Miami, nos Estados Unidos, em um momento aí de altos casos de Covid no estado, que endureceu aí as regras da quarentena. Após a repercussão negativa, Dória cancelou a viagem e voltou. Todos dentro do estado poderiam estar lá, menos eu. Quando decidi ir ao jogo, tinha ciência que sofreria críticas, mas esse é o preço a pagar para passar algumas horas inesquecíveis com meu filho. Pago com consciência tranquila, disse o prefeito aí em uma postagem. A questão é o seguinte, né, Juliana? Complicada a situação aí. É ilegal, não é, né? Não é ilegal, mas é porque São Paulo está vivendo um clima tenso aí por causa do Covid, comércio fechado, e aí o prefeito aparece lá no jogo de futebol. É complicado porque ele é o prefeito e vai tomar porrada mesmo, não adianta, né? Agora todos os políticos deveriam tomar porrada de forma igual. Por exemplo, ele foi a um jogo, tomou porrada, mas o presidente ficou 4 dias, 5 dias aqui em Santa Catarina, tomando banho de praia, ninguém falou nada. Voltou a Brasília, foi lá a uma praia do não sei onde que foi em São Paulo, ficou mais de 10 dias, ninguém falou nada. Ou seja, tem que ser tudo igual, cara, tem que cobrar todo mundo. 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que tá certo, cara. Ele levou porrada, tudo bem, até acho que é um cara novo, tem câncer, tá brigando, lutando pela vida. Talvez até foi um sonho do filho, sim, lá no Maracanã, enfim, ver o jogo. Falando no Maracanã também, eu vou te contar, né, cara? 70 mil lugares, liberam 5 e botam 5 mil junto, cara. Não dá pra entender uma coisa dessa. Por que né? Não dá pra entender isso. Tu assistiu o jogo, não? Assisti. Tá, sou obrigado, desculpa aí, mas é não que tem, cara, tem coisa que não dá pra entender. Não dá pra entender. Tem 70 mil lugares no Maracanã, os caras botaram 5 mil pessoas juntas, coladas uma na outra. Aglomerada. Aí, porque fizemos exames da Covid e não sei o que. Cara, mas é uma imagem ridícula pro Brasil e pro mundo. Então, eu sou a favor hoje de liberar, por exemplo, o Maracanã tem 70 mil lugares, libera 10%. 7 mil pessoas, não é ninguém lá dentro. Só que bota todo mundo em distanciamento. Claro. Não, isso aí foi... Não, cara, não dá pra entender. É verdade, essa sou obrigado aí, Tomás. Olha, uma boa notícia, as cidades do Vale do Rio Tijucas e da Costa Esmeralda ultrapassaram a marca de 1.200 habitantes vacinados contra o coronavírus. Desde a chegada das primeiras doses, no dia 18 de janeiro, os municípios iniciaram a campanha de vacinação. Apesar da quantidade recebida ser menor que a necessária para atender o número de pessoas, os trabalhos para imunização seguem sendo realizados em cada município. A gente fica aguardando aqui novamente os dados, né, Tomás, que não foram divulgados ainda, referente a quantas doses vieram nessa remessa aqui para a região do Vale do Rio Tijucas, mas até o momento a informação não nos foi divulgada. Inclusive, se alguém da secretaria ou alguma pasta responsável tiver essa informação para nos repassar, será muito válido, Tomás. Vamos trazendo então mais notícias, né? Vamos trazendo notícias aí, direto aí das notícias nacionais que estão aí movimentando essa manhã, início de manhã aí, de incertezas no Brasil, se haverá então aí greve dos caminhoneiros. Já estou aqui na internet, no Facebook, já está rolando, então, que em São Paulo há alguns pontos aí já parados aí, né, que estão acontecendo aí. Caminhoneiros federais têm fluxo livre, afirma aí a Infraestrutura e PRF nesta manhã. Em São Paulo, segundo as informações, na Regis está tudo parado, né? Mas enfim, vamos aguardar aí durante o dia para ver aí como está a situação aí, então, da greve no Brasil, né? Vamos trazendo então as informações também sobre o Congresso, né? O que as empresas querem, né? Do comando do Congresso a ser aí eleito nessa segunda-feira. Aprovadas as reformas aí administrativa e tributária, aperfeiçoar marcos regulatórios, como também ambiental, e votar pautas urgentes que possam ajudar o governo a acelerar a vacinação contra a Covid-19 e reduzir o impacto aí da pandemia na economia. Esses são os temas aí que as empresas querem ver no topo da lista como prioridades dos novos presidentes da Câmara e do Senado, que serão eleitos hoje, segunda-feira, de acordo com dirigentes das principais entidades setoriais do país, ouvido pelo grupo O Globo. Em comum, eles afirmam
que se as reformas tivessem sido feitas anteriormente, o dano provocado pela pandemia na economia teria sido menor. O foco agora, defendem, deve ser avaliados novos incentivos e benefícios sociais que se comprometer aí o equilíbrio das contas públicas e trabalhar para reduzir aí o chamado custo Brasil, para ajudar inclusive na retomada dos negócios. Um desafio tanto para os novos chefes dos legislativos aí. Hoje, já falamos, né? Hoje o dia é movimentado em Brasília. O governo de São Paulo divulgou na manhã deste domingo que até a próxima quarta-feira o Butantan deve receber insumos suficientes para a produção de 8,6 milhões de doses da vacina Coronavac imunizante contra a Covid-19. A carga com 5.400 litros de insumos farmacêuticos ativos estariam em aeroporto de Pequim, na China, aguardando autorização para a decolagem do avião. O período estimado para o processamento da matéria da matéria para entrega das doses prontas para aplicação é de 15 a 20 dias. Dos 8,6 milhões de doses, cerca de 410 mil permanecerão em São Paulo, que já tem mais de 380 mil pessoas vacinadas até amanhã do último domingo. Santa Catarina, por sua vez, já vacinou 55 mil pessoas. O Butantan já produziu para o Ministério da Saúde 8,7 milhões de doses da vacina para o programa de imunização que é conduzido em todo o país. Na última sexta, o Ministério confirmou a compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac, além das 46 milhões que já estavam contratadas e que serão produzidas pelo Butantan. Desta forma, o Instituto deve entregar 100 milhões de doses do imunizante produzido em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O cronograma das próximas entregas deve ser detalhado nesta quarta-feira. De acordo com a Agência Brasil, o Ministério da Saúde garantiu a compra de um total de 354 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 que devem ser recebidas ainda neste ano. Dessas, 254 milhões serão produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca. O governo federal também tem feito negociações com os laboratórios Gamaleya da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna dos Estados Unidos e Bharat Biotech da Índia. Tomás. E agora nós vamos trazendo aí as informações aí nacionais para você nesta manhã de segunda-feira. DF começa o Distrito Federal a imunização de idosos com mais de 80 anos nesta segunda-feira. Acompanhe as informações. Idosos com mais de 80 anos, moradores do Distrito Federal, começam a ser vacinados na tarde desta segunda-feira. A capital federal já imunizou até o momento mais de 44 mil pessoas, profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Agora, os idosos também foram priorizados devido ao alto percentual de casos de agravamento, sequelas e óbitos decorrentes do novo coronavírus observados nesta faixa etária. Mais de 42 mil pessoas com esse perfil devem ser vacinadas. 36 salas já estão preparadas para a aplicação do imunizante. É possível verificar os locais de vacinação na página da Secretaria de Saúde do DF em saude.df.gov.br. Nas redes sociais, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, deixou um recado para os idosos e fez um alerta para os horários de vacinação durante toda a semana. Olá a todos que tenham de 80 anos para cima. A partir de segunda-feira, dia 1º de fevereiro, excepcionalmente a partir das 13 horas, estaremos iniciando a vacinação de todos vocês. O horário de terça a sexta-feira será das 8 horas da manhã, com finalização às 17 horas. Solicito que tenham tranquilidade, que tenham paciência e essa imunização ocorrerá. Portanto, apenas no primeiro dia, as aplicações começam à 1 da tarde. Segundo a Secretaria de Saúde, o horário foi definido para o abastecimento das unidades de saúde. O Distrito Federal tem a perspectiva de receber na próxima semana uma nova remessa de vacinas do Ministério da Saúde. De acordo com o quantitativo, a expectativa é ampliar gradativamente a vacinação para novos públicos e os próximos a serem contemplados serão idosos a partir de 75 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Lockdown chega a 14 cidades do Baixo Amazonas e Calha Norte. 14 cidades das regiões do Baixo Amazonas e Calha Norte, no Pará, entram em lockdown a partir desta segunda-feira. A restrição de circulação de pessoas busca evitar mais contaminações pelo coronavírus.
A decisão do governo estadual de tomar medidas mais enérgicas foi tomada devido ao aumento da procura por leitos hospitalares e também após a identificação de uma nova cepa do coronavírus nesta região. A variante já circula no Amazonas e no Pará foi identificada em um homem de 58 anos e uma mulher de 26 anos de idade no município de Santarém. O governador Helder Barbalho pediu compreensão da sociedade para as novas medidas. Isto é necessário para salvar a vida da nossa população, para evitar a proliferação do vírus e, consequentemente, problemas graves que possam levar a óbito muitos paraenses. Por isso, eu peço a compreensão de cada um, para que possamos, neste momento, preservar a vida e, certamente, logo, logo, podermos voltar à nossa normalidade. Com o lockdown, moradores só podem sair de casa para a compra de alimentos, medicamentos, produtos médicos ou de higiene pessoal, exames e consultas médico-hospitalares, além de operações de saque e depósito em bancos. Em todos os casos, é obrigatório apresentar a comprovação da atividade ao sair de casa. Ficam permitidas apenas atividades consideradas essenciais, listadas no decreto publicado no sábado. Pessoas que descumprirem o decreto podem sofrer sanções que vão de advertência até multa de R$ 150, que pode ser duplicada a cada reincidência. No caso de estabelecimentos, a multa diária é de até R$ 50 mil, além de embargos e interdições. A fiscalização será feita pelos órgãos integrantes do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social. O decreto pode ser revisto a qualquer momento de acordo com a evolução epidemiológica da Covid-19, o percentual de isolamento social, taxa de ocupação de leitos hospitalares e nível de transmissão do vírus entre a população. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Carga viral do coronavírus em esgoto é monitorado em Belo Horizonte. Uma pesquisa realizada pela Agência Nacional de Águas, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, tem monitorado o nível de carga viral do coronavírus no esgoto da região metropolitana de Belo Horizonte. As amostras coletadas na segunda semana de janeiro, entre os dias 11 e 15, apresentaram o segundo maior nível da carga viral desde o início da pandemia, ficando atrás apenas da penúltima semana de dezembro do ano passado. O projeto piloto Monitoramento Covid Esgotos observa a presença do novo coronavírus e, a partir do que é coletado, os cientistas avaliam o nível de circulação do vírus na região metropolitana. Em Belo Horizonte, as cargas virais continuam elevadas, cerca de aproximadamente 30 trilhões de cópias de genoma do vírus por litro a cada dia. Esse patamar é quase o dobro do valor encontrado no período mais crítico da pandemia, no mês de julho de 2020, quando atingiu cerca de 18 trilhões de cópias por dia. A partir dos dados, os pesquisadores buscam estimar a quantidade de pessoas infectadas. Novas evidências mostram também que o período de secreção do vírus nas fezes de infectados pode durar até 7 semanas, mas varia de indivíduo para indivíduo. A estimativa de população total infectada para o conjunto de regiões que contribuem com o esgoto para as estações de tratamento da capital mineira tem média de 250 mil pessoas na segunda semana de 2021. Os pesquisadores participantes reforçam, no entanto, que não há evidências da transmissão do vírus através das fezes e que o objetivo da pesquisa é mapear os esgotos para indicar áreas com maior incidência e usar os dados como uma ferramenta de aviso precoce para novos surtos. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Rio dá início à vacinação de idosos com mais de 95 anos. Dois ícones da cultura brasileira, o ator Orlando Drummond, de 101 anos, e o sambista Nelson Sargento, de 96, já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Eles foram algumas das pessoas imunizadas neste domingo em uma cerimônia para celebrar o início da vacinação dos idosos na cidade do Rio de Janeiro. E como Nelson Sargento estava se sentindo? Que felicidade! O cantor e compositor arriscou até alguns versos de Agoniza, mas não morre, canção de sua autoria. Com licença,
sana, agoniza, mas não morre. Paciente se constrói. A partir desta segunda-feira, todas as pessoas com idade acima de 95 anos poderão procurar uma unidade de saúde ou espaço de drive-thru montado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro para receber a imunização. Cada dia da semana é reservado a uma idade. Na segunda-feira, receberão a vacina quem tem 99 anos ou mais. Na terça, as pessoas com 98 anos e assim por diante. Já nas semanas seguintes do mês de fevereiro, será a vez de quem tem entre 80 e 95 anos, também obedecendo ao calendário da Secretaria Municipal de Saúde, com cada faixa de idade sendo vacinada em um dia específico. Já os sábados serão de repescagem para todos os idosos que não puderam se vacinar no dia reservado daquela semana. Nesses dias, profissionais de saúde também estarão apostos em outros 9 espaços de drive-thru, como, por exemplo, o Sambódromo, o Estádio do Engenhão e o Parque Olímpico. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Pela primeira vez, Enem Digital foi aplicado no dia de ontem, né? O primeiro dia de provas da versão digital do Enem 2020 acontece neste domingo e, apesar de ser digital, os candidatos não vão fazer o exame de casa. Vai ser preciso se dirigir aos locais onde a prova vai ser aplicada. Os portões abrem às 11h30 da manhã e fecham à 1 da tarde, e a duração da prova é de 5 horas e meia. A recomendação é que os inscritos confiram com antecedência para onde devem ir e se organizem para chegar ao local com tempo de sobra. Todas essas informações estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição que o candidato acessa na página do participante no site do INEP. Os candidatos também precisam estar atentos a outros detalhes. Apesar da prova ser digital, a redação é manuscrita e os estudantes devem levar caneta preta fabricada em tubo transparente. O uso de máscara também vai ser obrigatório e quem estiver sem o equipamento vai ser desclassificado. E não custa lembrar, é recomendado levar máscaras extras para trocar durante a prova. Neste domingo vão ser aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação. E na semana que vem, dia 7 de fevereiro, é a vez das provas de matemática e ciências da natureza. Essa é a primeira vez que o Enem é aplicado por meio digital, ainda de forma experimental. Por isso, o número de candidatos é reduzido. São 93 mil estudantes inscritos em 104 cidades. Mas apesar do projeto piloto, esses candidatos disputam as mesmas vagas do ensino superior que os candidatos que fizeram a versão impressa. A principal diferença do Enem digital é que as questões objetivas serão todas marcadas na tela do computador e os candidatos não vão precisar preencher o cartão resposta. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Litoral de Sergipe teve 266 tartarugas mortas em janeiro. Em janeiro deste ano, 266 tartarugas foram encontradas mortas no litoral sergipano. O número é maior do total desse tipo de ocorrência no ano passado, quando foram registradas 150 mortes dos répteis da ordem dos quelônios. O biólogo do Projeto Tamar, Fábio Lira, explica que o principal problema em Sergipe é a interação do animal com as pescas, em especial a rede de camarão. Segundo Lira, de 1º a 15 de janeiro, com as embarcações paradas por conta do período do defeso, foram recolhidas 25 tartarugas mortas. Já entre os dias 16 e 27, foram encontradas 241. Ainda de acordo com o biólogo, as mortes ocorrem em todo o litoral do estado, com destaque para as praias do litoral sul, como a da Atalaia em Aracaju. Fábio Lira aponta 2 possíveis soluções para evitar a mortandade do animal: um dispositivo nas redes que permita a saída da tartaruga e a ampliação do período do defeso para todo o mês de janeiro e, se possível, o mês de fevereiro também. Em 2020, 800 tartarugas morreram entre o litoral sul de Alagoas e o norte da Bahia. Essa área inclui Sergipe por conta da procura da espécie pelo litoral do estado. Da Rádio UFES FM de Aracaju, Abel Vitor. Na década dos oceanos, entidades alertam para a preservação ambiental. Um simples papel de bala jogado na rua pode ser uma ameaça à vida dos animais marinhos. Com um descarte incorreto, o lixo chega até a água dos oceanos. E se a embalagem for de plástico,
pode levar 400 anos para se decompor. Atitude que afeta os animais e também os seres humanos, explica a bióloga Janaína Bumber. Se 25% da proteína que o mundo consome vem do oceano, e se a gente pensar que praticamente todo peixe que é retirado tem plástico dentro dele ou é afetado, por alguma toxina, algum composto químico, isso nos afeta também de forma muito direta. A década dos oceanos, instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, segue até 2030 e algumas ações já vêm sendo realizadas para recuperar a biodiversidade marinha, como o trabalho da Associação Mar Brasil, que instala recifes artificiais no litoral do país. O coordenador do programa, Robin Luz, detalha como funciona esse projeto. Eles formam barreiras físicas contra a pesca de arrasto industrial, que é a pesca mais destruidora para o ambiente marinho existente hoje em dia. O maior problema de todos é a poluição, é o lixo marinho, seguido aí da pesca predatória. Preservar os recursos marinhos é importante para evitar que as espécies ameaçadas de extinção sobrevivam apenas em espaços como aquários. Além disso, pensar a conservação também garante desenvolvimento sustentável. Alexandre Turra, da rede de especialistas em conservação da natureza, destaca o papel do setor. A diversidade do mar que está aí à nossa disposição para nós produzirmos materiais, compostos, fármacos que são importantes para a medicina, por exemplo. Nós temos aí um grande potencial que nessa década vai se tornar explícito para a sociedade, de forma que ela vai entender claramente que se ela poluir o oceano, ela vai estar dando um tiro no pé. Só no Brasil, a economia marítima, que vai desde a produção de petróleo à pesca e turismo, rende 2 trilhões de reais todo ano, o que equivale a 19% do produto interno bruto do país. Da TV Brasil, Sara Quines e Pablo Mundim para a Rádio Nacional. Superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Eduardo Macário, tira dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no estado. Quem pode se vacinar nessa primeira fase? Na primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid, o público-alvo é composto por trabalhadores de saúde, com preferência para aqueles que atuam na linha de frente do combate à Covid, além de pessoas idosas, residentes em instituições de longa permanência e também pessoas portadoras de deficiência que residam nessas instituições. Além disso, a população indígena aldeada também faz parte do grupo prioritário. Como fica o caso dos idosos acima de 75 anos? Os idosos acima de 75 anos, eles também fazem parte do primeiro grupo prioritário. Eles serão vacinados assim que chegarem doses suficientes no estado para vacinar esses grupos. Tomei a vacina, eu não preciso mais usar máscara, eu preciso continuar tendo medidas de prevenção. É fundamental que as pessoas mantenham as ações de prevenção à Covid, principalmente utilizando máscaras sempre que saírem em ambientes coletivos, lavando as mãos com álcool gel ou água e sabão de forma frequente e mantendo o distanciamento físico e evitando aglomerações e utilizando ambientes arejados. Com isso é possível prevenir a Covid enquanto as equipes de saúde estão buscando a vacinação da população. Quais são os próximos grupos para receber as vacinas? O Plano Nacional de Imunização, do qual Santa Catarina faz parte, prevê, além dos trabalhadores de saúde e das pessoas institucionalizadas, idosos e deficientes físicos, toda a população idosa acima de 60 anos, também os portadores de comorbidades e bem como diversos grupos populacionais, como, por exemplo, os trabalhadores de educação, os profissionais das forças de segurança e salvamento, trabalhadores do transporte coletivo, rodoviário, do metroviário e ferroviário, além de trabalhadores das indústrias, portuários, caminhoneiros, entre outros. Todos esses grupos eles serão vacinados até o final das 4 fases da campanha, que a gente prevê que ocorra durante todo o ano, na medida em que as doses chegarem ao estado. É possível tomar 2 doses de vacinas diferentes? É importante alertar que as pessoas que iniciaram a vacinação com uma vacina deverão receber a segunda dose da mesma marca. Por exemplo, as pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac, 3 ou 4 semanas depois, voltam ao posto de vacinação para completar o esquema com a segunda dose da Coronavac. Mesma coisa, as pessoas que tomaram a primeira dose com a AstraZeneca, 3 meses depois ela tem que retornar para fazer a segunda dose da AstraZeneca. Por isso que é importante manter o cartão de vacinação com o registro de qual foi a vacina, a data, o horário e o local que foi vacinado, bem como a marca e o lote da vacina. Quanto tempo demora para as vacinas fazerem efeito? Não existem estudos conclusivos que determinem o período ideal em que há a formação
plena dos anticorpos. Mas estudos iniciais, como por exemplo com a vacina Coronavac, indicam que após 14 dias da segunda dose, o sistema imunológico alcança um nível máximo de produção de anticorpos. Se eu já tive Covid-19, devo me vacinar também? Todas as pessoas pertencentes ao grupo prioritário devem ser vacinadas, independente se elas tiveram ou não Covid. A vacinação é obrigatória? A vacinação ela não é obrigatória, no entanto, ela é fundamental e muito importante para que a gente, além de adquirir a imunidade e proteção contra o Covid, evitando casos graves, hospitalizações e óbitos, a gente possa alcançar uma imunidade coletiva de 90% e, com isso, protegendo aquelas pessoas que, porventura, não podem tomar a vacina nesse momento. Gestantes podem receber a vacina? Não existem estudos concluídos em relação à vacinação de gestantes e nem das crianças e jovens menores de 18 anos. Portanto, esses grupos, no momento, eles não são indicados para receberem a vacina. Olha, em Brasília, o governador Carlos Moisés pede reforço nos estoques de milho da Conab em Santa Catarina. Em audiência em Brasília com o ministro em exercício da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes Cordeiro, o governador Carlos Moisés solicitou reforço nos estoques de milho da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O pedido é para suprir as cadeias produtivas de carne e de leite. A reunião na manhã desta sexta, dia 29, foi acompanhada por vídeo pelo novo secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva. O governador fala sobre a solicitação. Especialmente os estoques da Conab em Santa Catarina estão muito aquém do mínimo necessário para que a gente dê uma certa segurança de abastecimento para os nossos produtores, especialmente na proteína animal. Então nós solicitamos aqui uma revisão, a possibilidade de uma aquisição e um reabastecimento do nosso Estado, que houve o compromisso do nosso ministro em exercício para que hoje ainda converse com o grupo de trabalho da Conab para viabilizar esse investimento e trazer um pouco mais de segurança, porque nós somos um Estado que produzimos muito, tanto que a gente acabou de falar, 70% das nossas exportações são do agronegócio, mas dependemos também muito do abastecimento para o alimento animal. Então, pauta extremamente relevante também, e teremos a parceria aqui do Ministério para encaminhar uma solução. Santa Catarina utiliza 7 milhões de toneladas de milho por ano para alimentação animal, sendo que mais de 4 milhões de toneladas são importadas de outros estados e países. No último relatório de novembro de 2020, a Conab tinha mais de 624 toneladas de milho estocadas em Santa Catarina, sendo que o consumo do estado é de cerca de 19 mil toneladas por dia, 30 vezes mais do que o disponível para a compra. Outros temas debatidos na audiência foram a ampliação de internet e telefonia para o meio rural e o reforço e apoio nas ações de defesa agropecuária em Santa Catarina. O estado é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil e referência internacional no cuidado com a saúde animal. Além disso, desde 2007 é reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal. O governador ressalta a importância dessa outra demanda. Especialmente os estoques da Conab em Santa Catarina estão muito aquém do mínimo necessário para que a gente dê uma certa segurança de abastecimento para os nossos produtores, especialmente na proteína animal. Então nós solicitamos aqui uma revisão, a possibilidade de uma aquisição e um reabastecimento do nosso Estado, que houve o compromisso do nosso ministro em exercício para que hoje ainda converse com o grupo de trabalho da Conab para viabilizar esse investimento e trazer um pouco mais de segurança, porque nós somos um Estado que produzimos muito, tanto que a gente acabou de falar, 70% das nossas exportações são do agronegócio, mas dependemos também muito do abastecimento para o alimento animal. Então, pauta extremamente relevante também, e teremos a parceria aqui do Ministério para encaminhar uma solução. O ministro Marcos Montes Cordeiro comenta as solicitações feitas por Santa Catarina. São demandas, várias delas com problemas nacionais. A questão da conectividade é um trabalho que o Ministério, mas que tem na sua pauta principal, que é a questão de espalhar realmente internet para o Brasil todo. Santa Catarina não fica longe disso, apesar de que lá a demanda é até um pouco menor, mas também precisa. É da conectividade, trabalhando com o Ministério de Ciência e Tecnologia, num fundo que foi agora aprovado pela Câmara Federal, da liberação desse fundo FUST, onde nós podemos ali ter os recursos necessários para que a gente possa realmente avançar nessa questão, que é uma questão extremamente importante para o Brasil como um todo. A relação ao milho, que o governador colocou aqui, é uma preocupação do secretário Altair, do secretário Ricardo, que nos demonstraram a produção que lá existe e a importação que Santa Catarina faz. Hoje um estoque extremamente baixo em Santa Catarina, uma produção de 2.800.000 toneladas, provavelmente
Santa Catarina vai abaixar um pouco essa produção para 2 milhões, precisando de importar cada vez mais. O Ministério da Agricultura, através da nossa Secretaria de Defesa, através do secretário Zé Guilherme, está fazendo estudos também na importação, na ampliação das nossas importações, e acredito que isso nós teremos uma solução um pouco mais rápida. De imediato vamos buscar a Conab para poder ver qual estoque que a Conab tem, para que a Conab possa realmente atender emergencialmente essa questão do milho de Santa Catarina. O mais importante que eu acho que Santa Catarina trouxe aqui para nós todos a sua eficiência em questão da sanidade. Se os outros estados serão aprovados ou não pela OIE, nós vamos aguardar até maio, abril, mas eu acho que aqui ficou claríssima a especificação e a eficiência que Santa Catarina fez ao longo do tempo. De Florianópolis, Fabiana Delis. Canelinha FM 98,3. Essa é a minha rádio. Minha rádio. Empresas que apoiam culturalmente a Rádio Canelinha FM 98,3. A rádio da cidade. Renova Conte Serviços Contábeis conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Abertura e encerramento de empresas, contabilidade, departamento fiscal, departamento pessoal, imposto de renda pessoa física e jurídica, contratos e também emissão de certificado digital pessoa física e jurídica. Renova Conte Serviços Contábeis, a segurança que você procura quando o assunto é contabilidade. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 horas às 17 horas e 30 minutos. Agende sua visita sem compromisso. Rua Juvencio Mafra, número 100, Centro de Canelinha. Telefone 32640771 ou pelo WhatsApp 99903-2029. Porque confiança é essencial entre a empresa e seu contador. Renova Conte Serviços Contábeis. Agroestel Agropecuária, a parceria certa para o desenvolvimento de suas atividades. Na Agroestel você encontra assistência técnica e revenda Estil, artigos para caça e pesca, produtos PET, rações, medicamentos veterinários, ferramentas, insumos agrícolas, botas, luvas, lanternas e também vários outros produtos. Agroestel Agropecuária, localizada no Centro Comercial Tequinho, às margens da rodovia SC 410, quilômetro 15, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas e aos sábados das 7h30 ao meio-dia. Fone 32640013 ou pelo WhatsApp 998623152. Agroestel Agropecuária. Ô vizinha, eu sou a Maria. Eu indico a Elê Sicredi. Essa eu confio. Ô vizinha, eu sou a Laide, eu indico a Elê Sicredi. Alô Alaide, alô Maria. Meu compadre, veja só, eu estou preocupado, sem dinheiro aposentado, já não sei o que fazer. Fique tranquilo, pra tudo tem solução. A Elense tem dinheiro pra você. E o crédito lá é bom? É bom demais. E será que faz parcela? É claro que faz. Aposentado, pensionista e servidor, na Elense a gente tem valor. Elense, a gente tem valor. Vem pra Elense. Vem pra Elense. Autoescola Canelinha, preparando e formando profissionais para o trânsito. Trabalha com habilitação, renovação de CNH, adição de categoria, aulas teóricas com data show, sala climatizada, veículos novos com ar e direção e ótimas condições de pagamento no cartão em até 10 vezes. E agora com financiamento em 24 vezes pelo Sicoob. Autoescola Canelinha, a direção certa com seriedade e compromisso. A nossa família para servir a sua. Na Rua Abílio Coelho, número 115, no centro de Canelinha. Fones 3264-0769 ou 9926-3203. Autoescola Canelinha, preparando para o trânsito. Na loja Aplique Arte Confecções e Informática você encontra tudo o que precisa. Temos roupas adulto-infantil, presentes, perfumes, enxoval para bebê, uniformes escolares, computadores, notebooks, impressoras, peças e suprimentos. Loja Aplique Arte, Rua Manuel Francisco Correia 122, Rua da Câmara de Vereadores. Fone 3264-0031 ou WhatsApp 99629-9568. Venha você também para Aplique Arte Confecções e Informática.
Rádio Difusão Comunitária Canelinha FM 98.3. ZYW 507, canal 252. Canelinha FM 98.3. A rádio da comunidade. E agora vamos trazendo aí as últimas notícias da segurança pública e do esporte. Olha, na segurança pública, uma notícia aí que apavora e causa até uma certa ojeriza na gente, viu? A Polícia Militar resgatou neste sábado uma criança de 11 anos que estava nua e acorrentada dentro de um barril em Jardim Itatiaia, na região de Campinas, interior de São Paulo. Os autores do crime, um casal e uma jovem de 22 anos, foram presos. Segundo os agentes, foi constatado que o menino era mantido nu, acorrentado pelas mãos e pés em um tambor de ferro exposto ao sol. O local era coberto por uma telha do tipo brasilite e com uma pia de mármore por cima para impedir a saída do garoto. Os policiais foram chamados após denúncias de vizinhos à casa, que disseram que há meses a criança era mantida em situações de maus tratos. No local onde a criança foi encontrada, a equipe achou uma grande quantidade de fezes e um forte odor de urina. Segundo a PM, os responsáveis pela criação não são seus pais biológicos, porém eles têm a guarda oficial do menor. Em depoimento, um garoto encontrado em situação de desnutrição afirmou que não comia nada há 3 dias e era mantido naquela situação frequente no barril desde que completou 10 anos. Os policiais tiveram que usar uma ferramenta de corte para tirar as correntes e os cadeados que prendiam a criança ao barril. Os responsáveis legais do menino receberam voz de prisão em flagrante. O menino contou que apanhava e que quando tomava banho era de mangueira e chegava a comer as fezes por não ter nada para se alimentar. Os próprios policiais responsáveis pela ocorrência ficaram emocionados. Segundo o policial, o homem responsável pela criança afirmou que não era pai biológico e que pegou o menino para cuidar há alguns anos. Além do casal, uma jovem de 22 anos que disse ser meia-irmã do menino também foi detida. O SAMU foi acionado e o menino foi encaminhado ao Hospital Ouro Verde, onde está internado. Após sair do hospital, a criança deve ser encaminhada para o Serviço de Assistência Social do município. É um absurdo isso, hein, Tomás? Ontem eu assistindo essa matéria e mostrando, e o pai disse o seguinte, né, que eu prendia ele para educar ele. Revoltante, tá? A gente fica até meio ruim, né? Não tem nem explicação, né? Eu prendia ele para educar. Olha, para fechar aqui a segurança pública, na noite da última quinta-feira foi realizada uma operação com o intuito de intensificar a repressão do tráfico de drogas em Porto Belo e região da Vale da Costa Esmeralda. Através da União de Forças de Segurança Pública do município, foram feitas diversas rondas em pontos conhecidos pela prática ilícita. Estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes também foram fiscalizados, onde foi verificado se estão sendo cumpridas as medidas sanitárias exigidas no enfrentamento à Covid-19. Além disso, diversas pessoas em atitude suspeita foram abordadas. A operação contou com a participação de policiais civis da Delegacia de Polícia de Porto Belo, policiais militares do Pelotão de Porto Belo e agentes da Guarda Municipal. E os destaques da segurança pública, Tomás. E vamos agora trazendo aí as notícias do esporte. No esporte nós temos aí um misto de alegria e tristeza para 2 torcidas aí do Brasil. Para nós, São Paulinos, uma tristeza porque degringolou de vez. A vaca foi pro brejo de uma vez. E o Palmeiras, no último sábado, Palmeiras América Verde, Tomás, o Palestra Itália, o Palmeiras Futebol Clube, ganhou pela segunda vez na sua história a Libertadores da América em um jogo, falando a verdade, chato, ruim de se ver. Um jogo em vitória de 1-0. Um gol nos últimos minutos, um gol de cabeça do jovem e improvável herói Breno Lopes. Deu a vitória e o segundo título de sua história da Libertadores da América para o Palmeiras. O Palmeiras que ainda tem jogo essa semana pelo Brasileirão e depois viaja para quinta-feira, desembarca no Catar para ir disputar o tão sonhado torneio, o Mundial de Clubes. Será que agora vem o Mundial do Palmeiras? Tomara que não, né? Olha, o Campeonato Brasileiro, a rodada completa. Neste domingo nós tivemos Vasco e Bahia, um empate em 0-0, Curitiba e Grêmio ficaram no 1-1, Ceará e Atlético Paranaense com vitória dos paranaenses, o São Paulo conseguiu o inédito feito de perder para o Atlético Goianiense despencar para a 4ª colocação na tabela,
O Atlético Mineiro bateu o Fortaleza por 2-0. O Internacional, mais líder do que nunca, bateu o Braga por 2-1. E o Fluminense bateu o Goiás por 3-0 num jogo onde quase tivemos uma pintura do meio da rua, o golaço que o Fred e o Neném não fez. Hoje, para fechar a rodada, teremos Sport e Flamengo. O Flamengo que pode aí ultrapassar aí o Atlético Mineiro e assumir a vice-liderança e ficar apenas 2 pontos do líder Internacional. E aí, será que dá para o Mengão ainda esse ano, Tomás? Pois é, eu acho que já pode entregar a taça pro Internacional. Já acabou o campeonato. Já era, né? Já acabou. O São Paulo tá jogando como se já tivesse acabado, né? Não, a verdade é que assim, até estava aqui vendo a classificação agora aqui do campeonato, o campeonato da Série A. Nesse momento, vamos lá, nosso computadorzinho aí para abrir rapidinho aqui. Agora aqui, abriu. Nesse momento, o Inter tem 65 pontos, o Atlético Mineiro tem 60, o Flamengo tem 58. Hoje o Flamengo joga contra o Sport, um jogo, teoricamente, o Flamengo deve vencer, mas o Sport costuma ir a fazer umas loucuras aí, né? Digamos especialmente assim. Contra o Flamengo, né? Então vamos aguardar o resultado para amanhã a gente falar. Mas são 5 pontos na disputa de 15, ou seja, é difícil, né? É difícil. O Internacional ganhar mais 2 partidas, praticamente tá com a taça na mão, né? E ninguém apostava, né? Ninguém acreditava no trabalho do Abel. O Internacional joga na quinta-feira contra o Atlético Paranaense em Curitiba, um jogo difícil. Já o Flamengo pega o Vasco no Maracanã na quarta-feira. Também um jogo difícil. Mas enfim, teoricamente, né? Agora, o pessoal tá reclamando ontem do VAR, coisa arada. Enfim, um lance bem complicado aquele do Inter, né? Mas o VAR revisou várias vezes e deu, né? Deu aí os jogos, ó. Tô vendo aqui a 35ª rodada, Juliano. Internacional pega o Sport no Beira-Rio. Bragantino, que tá jogando muita bola, pega o Flamengo. Bola. Ou seja, não tem mais volta. Abel, pode buscar a tacinha lá, guardar ela. Esse cara merece muito, o Abel, técnico do Internacional. E eu quero que o Inter seja campeão. Eu só quero que o Diniz caia, de resto tá tudo certo. Não, o Diniz não vai cair não, porque o resort lá, o hotel lá é muito bom e tá tudo certo lá. Não tá acontecendo nada demais. Tá tudo normal. Vamos embora? Vamos embora então, www.canelinha FM, nosso site pra você. Nossa página no Facebook, Canelinha FM 98.3. O nosso Instagram, Rádio Canelinha FM SC. Segue a gente lá, amanhã nós estamos de volta a partir das 8 da manhã, Tomás. Fechamos então nossa edição dessa segunda-feira, hoje dia 1 de fevereiro, isso mesmo, hein? Você não ouviu errado não, hoje dia 1 de fevereiro, janeiro acabou. E nós vamos aí deixando essa edição finalizando, qualquer informação a qualquer momento, né? E também lembrando que essa edição será reprisada a partir das 12 horas dentro do jornal. Boa tarde, Canelinha. Você ouviu aqui na Canelinha FM, Jornal Bom Dia Canelinha. Rádio Difusão Comunitária Canelinha FM 98.3.